Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje a gente retoma para mais uma aula na nossa disciplina A Mitologia Grega e os Fundamentos do Psiquismo Ocidental. Hoje, entrando mais especificamente aí na questão do nascimento dos deuses, né? Nossa quarta aula essa agora, se eu não me engano. Na última aula, a gente viu um pouquinho lá sobre a mitologia grega, né? Digamos assim, não a mitologia grega em si, a mitologia grega em si mesmo a gente vai começar a ver agora, né? Que a gente vai começar a pegar aqui pelo o nascimento dos deuses. Mas lá a gente viu um pouquinho sobre como que essa estrutura, né, que a gente chama de mitologia grega, ela chega até a gente, como é que ela se preservou ao longo da história, ao longo do tempo, né? Saindo lá, né, de 10 séculos antes de Cristo, 9 séculos antes de Cristo, chegando até nós, até os dias de hoje, até os dias atuais, e chegando muito viva, né? Chegando muito intensa, chegando com muito vigor. E a gente observou lá um pouquinho, né, quais são os fenômenos lá, né? O alegorismo, o efemerismo, né? Todos aqueles elementos que contribuíram para a perpetuação da mitologia grega. E aí hoje, especificamente, a gente começa então a efetivamente entrar na mitologia mesmo. Então hoje a gente vai começar a conversar sobre mitos mesmo. E aí a gente vai começar pelo começo, né? Por onde tudo começou, que é o nascimento dos deuses. Só avisando o texto, né? Espero que essa altura vocês já tenham lido, tá lá no Siga A, o texto 4, com esse mesmo nome aqui, tá? O Nascimento dos Deuses. Esse aqui é o título. Oh, meu Deus, já risquei. É o nome do texto que está lá no Siga A. Então, peguem lá, né? Leiam se ainda não leram. E esse texto eu vou dividir em 2 vídeos, tá? Eu tinha pensado em fazer um vídeo só, mas aí eu tô já meio ressabiado que acaba ficando muito grande, né? Apesar de ter bastante coisa aqui, mas eu vou basicamente ler nesse vídeo aqui, eu não vou explicar muito, né? Mas eu resolvi dividir em 2, que é para evitar de ficar lá um vídeo de quase 2 horas, como foi o último, né? Então, já que eu risquei aí, vamos avançar para a gente começar a conversar. E aí, antes de tudo, bom, vou começar por aqui. Eu ia mostrar uma coisa, mas eu vou começar por aqui. Bom, então, quando a gente vai começar a falar sobre mitologia grega, sobre esses primórdios da mitologia, sobre esses primeiros deuses, sobre o nascimento dos deuses, né, a gente precisa entender, antes de tudo, que o que hoje a gente chama Grécia, né, o que a gente entende por Grécia, não foi sempre o que é hoje, né, um povo, vamos dizer assim. Então, quando a gente vai estar falando aí desse período, desses primeiros mitos, do surgimento dessas primeiras narrativas, né, sobre a origem das coisas, a gente está falando de um período ali por volta do Neolítico, tá? Então é praticamente da pedra mesmo, né? Neolítico é a parte final, né, da pedra, se eu não me engano. É ali entre o Neolítico e a Era do Bronze, tá? O poema de Homero, como é que é falar Eneida? A Eneida é de Enéas, né? Não é? Meu Deus, fugiu agora, uma da Guerra de Troia, como é que é? A Ilíada. A Ilíada, né, e a Odisseia, elas se passam na Era do Bronze, né? São histórias que são contadas na Era do Bronze, tanto que quando você pega lá e você lê, né, os relatos, as narrativas da guerra, né, como eram os combates, né, tal, por diversas vezes Homero se remete às espadas de bronze, aos escudos de bronze, às armaduras de bronze. Não tinha ferro, né? Ainda não era a idade do ferro, ainda não tinha o aço, né, como a gente conhece hoje. Então isso aqui é muito, muito antigo mesmo, né? Então a gente está falando aí de uma narrativa de histórias que começaram a surgir lá, literalmente, no Neolítico. Então, assim, sabe, sei lá, 7 mil anos? Não 7 mil... Bom, não vou lembrar. Acho que é 2.500 anos, né? Acho que é 2.500 anos antes de Cristo, por aí assim, né? Que é quando começam a ter invasões, né? Começa a ter invasões, né, do território que hoje a gente conhece, a gente chama de Grécia, que naquela época não tinha nome de Grécia, óbvio, né? Mas só para vocês entenderem do que eu estou falando, tá aqui, ó, né? Por isso que eu vou falar assim, deuses de muitos povos, que eu coloquei aqui em cima, porque essas narrativas, principalmente essas iniciais, elas são as junções de mitos, né, de histórias dos povos locais que habitavam ali aquela região e dos outros povos que foram invadindo, que foram tomando ali e que foi se misturando, né? Então,
A Grécia mesmo, ela é essa região aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá até aqui, ó. Grécia, né? A Grécia é essa região aqui, ó. Eu vou até... Vai arriscar aqui, mas eu vou... Ó, isso aqui é a região que hoje a gente chama de Grécia. Aqui Creta também entra aqui, né? A Grécia está aqui. Esse aqui é um mapa que fala aqui, ó, como está falando aqui, vocês podem olhar aqui embaixo, zonas... oh, meu Deus, tá... Não tá... Agora foi. Zonas de assentamento grego, né? Isso é espanhol. Isso aqui é um mapa que mostra como os gregos, os helênicos, né? Eles se espalharam por toda essa região aqui, do mar, não sei se é o mar Egeu, o mar Adriático, aí eu não vou lembrar qual aqui é o mar Jônio, eu não vou lembrar, aqui em cima é o mar Negro, eu não vou lembrar de todos os mares que estão aqui, mas como os gregos, eles, quando estavam no auge, no seu apogeu, eles dominaram, né, ou tiveram colônias em toda essa região aqui, ó, e até tipo Chipre, aqui, essa região aqui onde hoje é o Líbano, aqui toda essa região aqui chamada de Ásia Menor, hoje é a Turquia, né, até aqui, ó, até na Espanha. Né, eles tiveram colônias. Então aqui, ó, o norte da África, aqui, né, aqui é a Lídia, né, Líbia, que por aqui é o Egito, né, aqui é a região onde é a Palestina hoje, né. Então observe assim que eles se expandiram por toda essa região no seu auge, mas no começo todas essas regiões invadiram ou tomaram em algum momento, né, foram para essa região que hoje a gente chama de Grécia, né. Então, quando houve essas invasões são muito por questões comerciais, colônias mesmo, né? Os povos iam para lá, fundavam colônias, fundavam cidades e tal. E outros casos eram guerras mesmo, eram invasões militares e combate e tudo mais, né? Mas ao longo dos séculos, isso foi gerando um caldo, né, de culturas, de misturas, de histórias, de divindades, que vai surgir tudo isso aí que a gente vai chamar de panteão grego, tá? Por isso que, inclusive, quando a gente vai pegar até eu vou falar aqui a Teogonia de Hesíodo, a narrativa de Hesíodo, que é esse livrinho aqui fininho, né, que é o que chegou pra gente, são fragmentos, né, da narrativa de Hesíodo, ele até vai falar assim, tipo, de deuses da primeira geração, deuses da segunda geração, né? Por que ele está falando isso? São deuses, é como se fosse mais ou menos assim, são os primeiros deuses dos povos que já habitavam aqui, e depois com o tempo, com a invasão dos outros povos, com a invasão dos jônios, com a invasão dos dóricos, com as invasões dos micenos, dos arcades, né? Toda essa mistura toda que foi sendo feita, vai surgir um novo povo, vamos dizer assim, porque mistura tudo ali, né? Um novo povo acaba surgindo, e surgem outros deuses que são o resultado dessas diversas misturas, que aí são, digamos assim, os deuses da segunda geração, que é o que a gente chama dos deuses olímpicos, né? Que é o que a gente popularmente conhece hoje como os deuses gregos, né? Os deuses mais antigos, os da primeira geração, são os titãs, né? Urano, Géia, esses aí são os deuses mais antigos, a Nix, né? São divindades mais antigas, mais anteriores mesmo ao período que a gente vai chamar aí de olímpico, que vai começar lá na Era do Bronze, tá? Então, tudo isso aqui que eu estou falando para dizer o quê? Que inclusive, né, o texto que eu passei para vocês, ou a coletânea que eu recortei partes do livro e montei lá para vocês o texto, é desse livro aqui, tá? Eu já tinha até mostrado outras vezes, que é o texto do Robert Graves, o livro do Robert Graves, né? O grande livro dos mitos gregos, muito bom. E vocês já devem ter notado, porque, claro, vocês já leram, né, nessa altura, o texto, que ali ele coloca um mito que é pequenininho, é curtinho, né? Faz uma pequena narração, e embaixo ele põe as explicações. O Odegaard vai estar colocando ali, né? Olha, então isso aqui tal divindade, quando você fala tal coisa, isso aqui se remete a uma divindade de tal povo que veio, que não sei o que. E ali vai colocando todas as explicações de como é que esse mito, ou como é que a gente acredita que esse mito surgiu, tá? Então, essas explicações aí, gente, eu não vou nem falar aqui, porque vocês viram lá que é bastante coisa, né? Bastante detalhes, bastante minuciazinhas, e nem eu sei aquilo tudo que está lá, né? Faz referência a vários pequenos deuses de outros povos, a invasões e guerras e tudo mais. Tá? Eu não vou entrar nesses aspectos, até porque eu não domino isso, né? Não sou um mitólogo, né? Então, por isso que está lá no texto, leiam, anotem as dúvidas, a gente tira depois no nosso encontro síncrono. Eu vou só fazer um outro pontuamento aqui, tá? Então, isso aqui para dizer que, né, quando a gente está falando principalmente desses primeiros mitos, que são os primeiros que eu vou narrar aqui para vocês, que a gente vai conversar um pouquinho,
a gente está falando dessa mistura aqui, tá? Que foi surgindo. Então vejam, né? Tipo, isso que a gente vai chamar de Grécia, ou de mitos gregos, eles são, na verdade, resultados de invasões que vieram daqui, né? Vieram daqui, aqui de Creta, principalmente os micênicos, né? Que vieram daqui, onde hoje é o Líbano, né, que vieram daqui da África, né, de outras regiões africanas, e vieram sobretudo, como ele até coloca lá, né, aqui do fundo, que a gente vai, aqui no mapa não dá para ver, mas ele faz algumas referências ali a deuses indianos, né, ou os deuses arianos. Os arianos vão vir aqui de cima, os arianos eles vão descer aqui nessa região aqui, né, e vão dominar lá o norte da Índia, mas também vão vir aqui para essa região e dominar ou ter relações, né, com os povos aí do Mediterrâneo, os próprios persas também. Então veja, gente, é uma misturona, né? É um caldo de culturas, é um caldo de povos que no final de tudo vai se juntar ali no apogeu, que vai ser ali da Era do Bronze até ali da início da Era Cristã, vamos dizer assim, que vai ser a Grécia clássica que a gente vai conhecer, né, com os seus vários períodos, ali eu não vou, o helenístico, o clássico, não lembro agora quais são, né, as divisões ali do período da história grega, né, mas que vão então, né, dar isso que mais ou menos a gente vai conhecer hoje como mitologia grega. Inclusive por isso que vocês vão entender também porque tem histórias às vezes muito diferentes, até mesmo ali no mito, né, no livro. Vocês viram quem fala assim, ó, tem esse mito aqui, mas tem esse. Claro, imagina, quantidade de narrativas que não houveram, né, nessa época, tá? Inclusive, eu não vou falar todas que estão ali, eu vou falar só algumas que são mais interessantes aqui. Mas pra gente não tomar muito tempo, que já deu 11 minutos já, tô aqui no primeiro slide ainda, né? Meu Deus. Eu quero passar para vocês o seguinte, antes da gente começar, antes da gente ver o que o Graves aqui, né, Graves, fala pra gente no livro dele, como eu tinha falado antes, o que chega para nós, o que é mais conhecido para nós hoje, é o que vem no trabalho do Hesíodo, tá? Ou seja, a teogonia seria o nascimento dos deuses, literalmente. E a teogonia de Hesíodo, eu falei para vocês que eu não ia passar para vocês porque é muito fragmentado. É legal, tá? Se vocês puderem comprar o livrinho, ler, acho bacana, mas é muito fragmentadinho e muito pulverizado. Ficaria um pouco ruim pra gente aqui. Então, eu recomendo vocês que comprar, é fininho, né? Compra, lê, é legal, bacana. Aqui são 2 livros, tá? É a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, são 2 livros que tem aqui, então veja, são só fragmentos mesmo. Mas, antes da gente efetivamente falar disso, e a gente vai chegar, quando a gente for falar dos Olímpicos, que é essa parte mais ou menos assim, que está mais próxima aí do que chega até nós via Hesíodo hoje, eu quero que vocês, antes de ver esse vídeo aqui, que vocês deem uma pausa nesse vídeo e vão assistir um vídeo que está aqui embaixo. Eu botei o link aqui embaixo, tá? Não botei, eu vou botar quando eu subir esse vídeo para o YouTube, né? Tem um link aqui embaixo de um vídeo, agora estou tentando me lembrar do nome, eu acho que é A Importância da Mitologia Grega, que é aquele pessoal lá daquele canal lá do Brasil Paralelo, que eles fizeram um vídeo, tá, falando sobre mitologia grega, a importância da mitologia grega. Aí eles fizeram esse vídeo faz umas 2 semanas, uma coisa assim. Eu olhei aqui, e aí, no começo eles fazem uma introdução que eles contam a história do surgimento dos deuses. E aí eu fiquei olhando aqui e disse, cara, eles acabaram com a minha aula, né? Porque tá tudo resumido ali. Então, assim, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês vão lá, assistam esse vídeo, porque esse vídeo é dividido em 2 partes. Na primeira parte eles falam do surgimento dos deuses, e depois eles falam da importância da gente estudar a mitologia grega, que vai retomar um pouco do que eu falei na nossa última aula, né, ou nas nossas últimas aulas. Então eu achei legal que casou bem com uma sincronicidade que aconteceu aí, né, com isso que a gente está vendo aqui agora, e vai me poupar um trabalhão, porque eu não vou aprofundar muito. Vou aprofundar não, eu nem vou narrar ou entrar nas partes do Hesíodo, porque eles já falaram lá. Tá? Então eu quero que vocês façam o seguinte, pausem esse vídeo aqui agora, vão lá, assistam esse vídeo, tá? Que tá o link aqui embaixo. Se eu não me engano, é a importância de estudar a mitologia grega, depois, eu não lembro agora direito do nome, mas tá aqui embaixo. Assistam esse vídeo, é 15 minutos, é um pouquinho longo, mas vale a pena, tá? E aí depois vocês voltem aqui pra gente continuar, tá bom? Então dá a pausa agora, vai lá, e depois a gente retoma. Ok? Viram o vídeo lá? Gostaram? Gostaram do vídeo lá do pessoal da Brasil Paralelo? Aliás, eu recomendo para vocês se inscrevam no canal deles lá, eles têm uns materiais muito bons sobre cultura de modo geral, né?
sobre arte. Inclusive, eles têm uns documentários lá sobre arte. Não lembro agora qual é o nome do documentário sobre arte. Quando eu fizer de novo a disciplina de psicologia da arte, eu vou usar um material desse, porque tá excelente, tá muito bom, né? E é claro, né, gente, agora sim, né, não vamos comparar o vídeo deles com o meu, né? É claro que eles têm toda uma estrutura, eles têm né, câmeras, filmagens, equipes, eles fazem um vídeo muito melhor, né, em matéria aí de estética, em matéria aí de som, em matéria aí de fotografia, né, do que eu aqui, que sou apenas um slidezinho de PowerPoint, né? Então não vamos comparar, né? Vamos pegar lá, deixa eles lá e vamos voltar para cá. Então, agora que vocês viram, né, o que eles falaram lá, que é basicamente isso daqui, tá? As narrativas que eles apresentaram lá do nascimento dos deuses é basicamente a narrativa que é apresentada por Hesíodo, que é a mais, entre aspas, oficial que chega até a gente. Mas lembram aquilo que eu falei já em outras aulas, não existe uma narrativa oficial do mito, né? Existem várias concepções do mito. Então, tranquilo, né? Tem, assim, não existe só uma verdade, uma concepção oficial, né? Então agora a gente vai começar a ver outras, não é bem outras concepções, mas outras narrativas, outras ideias que também estão presentes aí no surgimento, bem nesse comecinho do início da mitologia grega, que é aquilo que eu falei, né? Que a gente pode pensar aí numa mitologia surgindo no período do Neolítico, né? E aí, como é que o Robert aqui, né, o Graves, como é que ele começa? Na verdade, ele começa com outro mito que eu não passei para vocês, que eu vou passar depois quando for falar do nascimento dos homens, que é o mito do Pelasgo, né, mas eu não vou começar por ali. Ele começa falando sobre o mito da criação órfico, né? Só para contextualizar um pouquinho, o que é Órfico? Né? Órfico vem de Orfeu. Orfeu era um poeta, grosso modo, era um poeta, assim como Hesíodo, assim como Homero, né? Então eles foram os primeiros narradores, já dizer, narradores não, né? Os primeiros que compilaram, que escreveram os textos que eram os mitos que eram passados via oral, né? Então, assim, como Hesíodo escreveu, né, seus poemas, como Homero escreveu seus poemas, Orfeu também escreve seus poemas, e aí chega até a gente, inclusive depois ele vai surgir como se fosse uma escola de mistérios órficos. E aí tem todo um desenvolvimento aí do orfismo que é paralelo quase, que tá? Que aí a mitologia, mas eu não quero entrar nesses aspectos, porque senão, enfim, é outro conteúdo, né? Mas é só para vocês terem essa noção, tá? Então, o que o mito da criação órfico nos fala? Então, eles vão dizer assim, os órficos dizem que a noite, né? A noite é uma deusa, tá? É conhecida como Nix, a negra noite. Nix, a negra noite, tá? Deusa das asas negras, e até mesmo Zeus reverencia, foi cortejada pelo vento e pôs um ovo prateado no ventre da escuridão. Então, assim, no começo de tudo, tá? Quero que vocês percebam, depois eu vou retomar isso. No começo de tudo existia a noite, né? A coisa mais antiga que existe é a noite, a escuridão, né? A Nix, né? A deusa mais antiga, vamos dizer, junto com Eros, né? E que Eros, também chamado de Fanes, foi chocado nesse ovo e colocou o universo em movimento. Então, no mito órfico, né, Eros nasce desse ovo que foi colocado pela noite, pela Nix, né, pela negra noite. Eros tinha 2 sexos e asas douradas, e por ter 4 cabeças, ora rugia como um touro, ora como um leão, ora silvava como uma serpente ou balia como um carneiro. A noite, que o chamava de Ericapaios, né, e Faetonte protogênico, vivia com ele numa caverna, exibindo-se uma trindade, noite, ordem e justiça. Diante dessa caverna ficava a inescapável mãe Réia, tocando um tambor de latão para chamar a atenção do homem aos oráculos da deusa. Fanes, né, que também é Eros, criou a terra, o céu, o sol, a lua, mas a deusa tripla governou o universo até seu cetro ser transferido para Urano. Veja que isso aqui não é nada parecido com o que oficialmente vocês conhecem da mitologia grega, né? Mas isso aqui é, de novo, né, uma narrativa muito mais antiga. E aqui tem uma simbologia, tá? Uma simbologia não, uma representação desse ovo primordial, né, sendo
chocado. Aqui nesse mito ele não tá falando, né? Mas no mito lá do Pelasgo, que eu vou passar para vocês num outro momento, ele fala que esse ovo primordial, esse ovo inicial foi chocado pela serpente Ófion, que tá aqui, né? Essa serpente aqui, da onde inclusive vai vir o nome, o que a gente tem até hoje, ofídico, né? Para veneno da cobra, vem do nome dessa serpente aqui, essa primeira serpente, que é a serpente Ófion, né? Mas vejam, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: uma coisa interessante nessa narrativa mítica, que no começo de tudo, embora todos os mitos vão falar isso, né? Até os mitos de Hesíodo, até os mitos olímpicos, no começo de tudo era a escuridão. Então, no começo de tudo era a noite. A Nyx, né, a negra noite, era aquilo que estava no início, mas não só ela, junto com a negra noite, o que estava lá no começo, no primórdio de tudo, apesar de falar aí, né, que o vento fecunda a noite, né, mas era Eros, né? Inclusive tem outras versões do mito que diz que Eros era inclusive anterior a Nyx, né? Mas você vai dizer assim, mas Eros não é filho de Afrodite? Eu sempre ouvi dizer que Eros era filho de Afrodite. Pois é, algumas versões do mito, algumas versões mais atuais, inclusive aqui, né, se eu digo atuais, eu digo século V a.C., né? Esse que é o que eu chamo de mais atual, né? Mais recentes, né? Mais recente é século V a.C., século V, século VII a.C. Aqui nessa versão do Hesíodo, ele apresenta Eros em várias vertentes. Uma parecida com essa, e outra inclusive dizendo que ele era filho de Afrodite, né? Mas veja, a ideia de Eros como sendo um menininho, bonitinho, com asinhas, que fica tirando flechinhas, né? Isso é recente. A ideia primeira de Eros é isso aqui, ó, quase como se fosse uma besta, né? Tinha 4 cabeças, uma cabeça de touro, uma cabeça de leão, uma cabeça de serpente e de bode, né? Aqui, carneiro, né? Asas, enfim... Asas completamente, mas é quase como se fosse um monstro, vamos dizer assim, né? Então veja que... E por que ele é colocado no começo? Né? Por que Eros é colocado logo no começo? E tem uma explicação muito interessante para isso, que é assim, olha, Eros é basicamente o deus da sexualidade, né? É o deus da paixão erótica, da atração erótica. E se tudo nasce, só pode nascer por obra de Eros. Né? Se os deuses nascem, eles só podem nascer porque Eros agiu, porque ele é o deus da paixão erótica, ele é o deus do sexo. Então, como é que os deuses vão nascer se não tinha uma atração sexual, não tivesse alguma coisa para fazer eles se unirem para efetivamente, ou seja, lá o que for se unir, né, o próprio vento, a própria noite, que não eram nem deus, eram coisas muito antigas, se unirem para dar um deus. Tinha que ter Eros. Tá? E aí é interessante que quando a gente pega na mitologia grega, ou nesses primeiros mitos primordiais da Grécia, né, desses povos aí primevos, do que hoje a gente chama Grécia, eles relatam isso, que no começo estava a escuridão e o desejo, vamos dizer assim. Né? A escuridão e Eros. A noite e Eros. É muito interessante, se vocês pararem para pensar, que muitos séculos depois, Freud, né, no desenvolvimento da psicanálise, ele vai chegar que na base, na coisa mais primitiva que existe do ser humano, está o inconsciente, que você pode associar com a escuridão, aquilo que é escuro, né, profundo, encoberto, né, que é diferente da luz, diferente que a consciência é associada à luz, o inconsciente é associado à escuridão. Então, tá lá. No começo está a escuridão, eu poderia dizer que no começo está o inconsciente, e junto com a escuridão, junto com o inconsciente, está a sexualidade, né? Ou seja, as pulsões sexuais. Então vejam, vocês até poderiam dizer assim, então Freud tirou isso da mitologia grega. Pode até ser, não sei, né? O cara era um grande estudioso, mas eu gosto mais de ter a percepção de que tanto os gregos antigos, né, os povos antigos, quanto Freud, muitos séculos depois, eles vão perceber uma coisa, né, que é no princípio, tanto do ser humano, vamos dizer assim, ou como da humanidade como um todo, está o inconsciente e a sexualidade. Sexo e o inconsciente é as forças primitivas, mais arraigadas que nós temos dentro de nós mesmos, dentro do nosso psiquismo, né? E que a partir disso todo o resto se constitui. É um pouco disso que a mitologia está falando, né? Que o inconsciente e a sexualidade são as duas coisas mais primitivas que a gente vai ter e que todo o resto, absolutamente todo o resto que a gente vai ser, se tornar, se transformar, criar, né, vem disso. Por isso que essas são duas forças que vocês vão ver, né? Como fala até próprio aqui, né? A noite, a deusa noite, que até mesmo Zeus reverenciava. Até Zeus tinha medo da noite, da Nyx, né? E Zeus também temia Eros, né? Porque Eros podia fazer Zeus se apaixonar por qualquer um. Então ele também tinha um pouco de receio de Eros, né?
Então, veja, até o maior, o pai de todos os deuses, né, da segunda geração dos deuses aí gregos, temia a noite, temia a escuridão e a sexualidade. Então, quem dirá nós mortais, né? Então, veja que a base de tudo que a gente conhece está por aí. É muito interessante, né? Isso aqui é só um preâmbulozinho, tá? Já deu 20 minutos nesse preâmbulozinho. Tá ok, gente? E outra coisa que é interessante aqui também, e o próprio Graves Graves, né? Ele vai colocar aqui, ó, que é interessante de colocar aqui, ó. Phanes, né, ou seja, Eros, né, ele criou a terra, o céu, o sol, a lua, mas a deusa tripla governou o universo até seu cetro ser transferido para Urano. Falando aí numa outra perspectiva mítica, o que você está querendo dizer? Veja, primeira coisa, a deusa tripla. O que é a deusa tripla? Tá? Muito pessoal aí que é mais... Principalmente as meninas aí que são mais metidas a bruxinha e tudo mais, tal, que fica praticando Wicca aí na atualidade, acha que a ideia da deusa tripla é uma concepção céltica, né? Que nasce lá nos celtas, a deusa com as suas três faces, né? A face da jovem, a face da mulher madura e a face da anciã, que é essa tripla divindade, né? Que são três dimensões, vamos dizer assim, da vida da mulher, a jovem virgem, a mulher madura e a velha sábia, né, a anciã, se configurando numa trindade única, numa coisa só. Né? Acha que isso aí é europeu, céltico, isso é mais antigo, tá? Bem mais antigo. De certo modo é europeu, porque toda essa região ali vem dali, né? Tá ali, a própria Grécia está na Europa e tal, mas isso é muito mais antigo do que a própria cultura atual hoje da Wicca fala, tá? Então a ideia dessa deusa tripla, com essas três concepções, e também fazendo alusão às três fases da Lua, né? Lua minguante, minguante, crescente e cheia. A Lua nova, acho que agora não vou lembrar, que a Lua que é toda escura como se a face oculta da Lua, né? Faria referência às três fases da Lua, mais a quarta, que é onde a Lua está obscura, que seria uma quarta face da deusa, vamos dizer assim. Mas o que aparece são as três, né? A crescente, a cheia e a minguante. Crescente, cheia e minguante. A jovem, a madura e a anciã, né? A nova, que é a outra escura, né? Então, essas divindades, essa concepção está lá no começo. Tá? E já vinha de muito anterior, é muito mais antiga, tá? Lembrando que, de certo modo não, a humanidade como um todo, ela inicia num matriarcado, né? Então, quando ele fala aqui, ó, que essa deusa tripla, ou seja, essa deusa com essas três faces, com essas três concepções, elas governavam, até que o cetro foi passado para Urano. O que isso aqui quer dizer? Basicamente quer dizer o quê? Que eram povos que habitavam naquela região ali, que cultuavam uma divindade feminina. E que posteriormente esses povos acabam sendo invadidos por povos que vinham provavelmente do leste, alguma coisa assim, que cultuavam deuses masculinos. Então, quando diz que o cetro da deusa passa para o deus Urano, está falando isso, que foi um povo basicamente de uma tradição matriarcal que vai ser dominado ou conquistado por um povo com uma divindade patriarcal, tá? Então existe um pouco dessa simbologia também. E depois tem outras coisas que eu vou falar aí sobre a relação da deusa e do deus, ou da rainha e do rei, que até para explicar um pouco de porquê que isso acaba acontecendo, né? Porque que, de certo modo, as divindades masculinas acabam se revoltando contra as divindades femininas e acabam tomando o poder, né? Já que no começo era tudo feminino. E veja que vocês pararem para pensar, até mesmo na mitologia grega, no começo tudo começa, né? No começo tudo começa é bom, né? Mas tudo se inicia com uma deusa feminina também, tá? À noite, né? Não começa com um deus, o deus, né? No final, lá no Olimpo, vai ser Zeus, o deus masculino e tal, né? Mas no começo é feminino, é uma deusa, tá? E vai ter uma razão para sair dessa deusa e sair do feminino e entrar no masculino, tá? Aqui é só para ilustrar, tá, gente? Uma representação. Eu tentei achar uma representação de Eros, né, no modelo órfico, mas eu só encontrei esse daqui. Que essa aqui são duas representações aqui bem antigas, mas acho que não é tão antiga, porque aqui dá para perceber que está aqui a representação do zodíaco como a gente conhece, né? Gêmeos, acho que é touro, peixes aqui, isso aqui eu não sei o que é, se é aquário, né? E Eros aqui dentro.
Tá? Então, mas vejam que Eros, aqui já não representado como uma besta com 4 cabeças, não, mas já é um homem aqui e tal, né? Tem as asas, tem o fogo aqui saindo da cabeça dele e tal, mas a serpente está aqui junto com ele, ó, Ophion, né? A serpente é um animal muito interessante do ponto de vista mítico, né? Eu não vou discutir aqui, não vou falar em muitos detalhes, não vai dar tempo para isso, mas vocês vão ver que frequentemente a serpente aparece em muitos mitos, né? Não só na mitologia cristã, a gente vai ver, como aqui na própria mitologia grega, com outros povos, até aqui na América, né, os astecas, com Quetzalcoatl, né, então, assim, um dia a gente pode conversar só sobre serpentes, né, mas enfim, não entra aqui agora, senão a gente, imagina, já vai dar 2 horas só você falar de serpentes, começar a entrar então. Tá, gente, então isso aqui é só uma ilustração para mostrar essa representação aqui de Eros dentro do ovo. Tá? Desse primeiro ovo órfico, então digamos assim, é quase como se fosse assim, ó, Eros foi o primeiro deus que nasceu mesmo. Antes de Eros, né, estaria até Nix, que não seria a noite, que não seria se é uma deusa ou não, o vento, não, mas né, Ophion, mas Deus mesmo, como a gente vai começar entre aspas a entender, seria esse aqui o primeirinho lá, né, Eros nascendo do ovo. Bom, vamos então para o mito da criação olímpica, né, que aí ainda não é essa versão aqui do Hesíodo, mas é o mais próximo que a gente já conhece, vocês já ouviram falar, e um próximo daquele do vídeo lá do Brasil Paralelo que vocês viram, né? Então tá aqui, ó. Então o mito da criação olímpica. No início de todas as coisas, a Mãe Terra, né, ou Gaia, ou Geia, né, emergiu do caos, né? Então veja, antes da Terra existia o caos. Só para vocês também entenderem uma coisinha, o que é o caos? Tá? O caos, no sentido grego, é aquilo que se opõe ao logos. Tá? Logos seria a ordem, a razão, né? E o caos seria aqui que é a desordem, o irracional. De novo, ó, o caos, uma representação do inconsciente, né? E o caos também está lá no começo, está lá no tudo. Mas o caos, ele não é apenas uma desorganização, é como se fosse assim um caldo de potência, sabe? Assim, tudo está ali. É tipo, pegando uma representação atual, tipo o Big Bang, né? Que a gente fala na física, que o Big Bang era todo o universo estava ali contraído numa pequena porção de matéria, aqui um ar está muito próximo, a pressão é muito grande, a temperatura fica muito forte, explode, bum, nasce o universo. Então essa explosão, bum, nasce o universo, né? Aí a gente já está falando de universo. O caos seria esse antes do Big Bang, que está tudo contido ali nele, então explode e nasce tudo. O caos é mais ou menos isso, tá? O caos é onde está tudo junto, misturado, tudo não é uniforme, é unificado, né? Tudo junto, tudo não está diferenciado, tudo uma coisa só, e aí de repente as coisas saem do caos. Tá? Então vocês terem essa noção, de novo, muito semelhante à noção que a gente tem de inconsciente. Tá tudo lá dentro, de repente explode, começa a aparecer, começa a sair, e a gente começa, né, a ter o mundo, né? Ter a consciência. Imagina você uma criancinha, né? Nasce, começa a se relacionar com o mundo, as suas pulsões vão saindo, né? E você começa a se estruturar com você, com as suas pulsões saindo e se relacionando com a realidade, né? Mas minha aula não é psicanálise, vamos voltar aqui para a mitologia. Então, no começo era o caos, né? No começo era a noite, no começo era a escuridão. Então vamos voltar aqui. Né? Então, no início de todas as coisas, a Mãe Terra, Gaia, ou Geia, emergiu do caos e pariu seu filho Urano, o céu, né? Então, a Terra pare o céu, enquanto dormia. Então, o céu é o filho da Terra. Urano é filho de Geia, né? Fitando-a com carinho a partir das montanhas, ele fez cair uma chuva fértil sobre elas, sobre suas fendas secretas, e ela pariu a grama, as flores, as árvores, com todos os animais e pássaros característicos. Essa mesma chuva fez os rios fluírem, preenchendo os lugares côncavos com água, formando assim os lagos e os mares, né? Então, no começo de tudo era o caos, do caos surge Geia, né? A Geia emerge do caos, ela pare sozinha, de novo, uma divindade feminina sozinha, né? Não precisou do masculino para fecundar ela, porque lá no começo, muito no começo, acredita-se que os primeiros povos não tinham ainda associação entre a fecundidade, o macho para ter a fecundidade. Nesse período ainda acredita-se, né, que esses povos acreditavam que as mulheres engravidavam espontaneamente, ou, como em alguns casos aqui, até no mito órfico anterior, engravidariam do vento,
né? Porque as éguas virariam as ancas na região do vento e elas paririam e tal. Muito tempo depois é que você vai ter a compreensão da participação do homem, do macho, na fecundação, né? Mas nesse começo se acreditava que as mulheres, né, davam a luz sozinho. Imagina, gente, de novo, eu tô falando aqui, a gente está falando de um período muito, muito rudimentar. Imagina os primeiros povos, né? Ainda sem muita consciência, de repente existia uma mulher, né? Uma, várias, e de repente essa mulher começa a inchar, e de repente, bum, brota dela, né? Uma criatura. Meu Deus, que é isso? Como assim? Né? Saiu do nada, né? É muito difícil para um homem lá do Paleolítico, vamos dizer assim, né? Ou do Neolítico, associar que uma relação sexual que foi realizada 9 meses antes, né, vai dar agora uma. Então, eles não tinha uma relação de causalidade ali, né, entre o sexo, fazer o sexo e a criança nascer. Então o que eles viam? Eles viam que num dado momento a mulher começava a inchar e pum, de repente paria. Então o mito reflete isso, né? Veja, a deusa sozinha pare o Urano, né? Pare o Deus, né? Isso reflete esse tipo de pensamento que na época não fazia ainda uma associação entre a questão da sexualidade e a procriação. Tá? Então é isso, né? Então a deusa pare Urano olha para a deusa e aí ele fecunda a deusa, né? Ele faz cair uma chuva sobre ela, é o céu, né? A terra de onde tudo brota, o feminino sempre associado à terra, observem isso, né? Que é onde a comida vem, onde a vida vem, né? E o deus Urano, então, ele olha para a terra e faz cair uma chuva e aí surgem todas as coisas. Aqui é uma representação, não sei se não me engano, é romana, tá? Aqui seria Urano, né? Aqui de novo com o horóscopo, não é horóscopo, né? As constelações, enfim, né? Aqui a Geia, aqui, né, os primeiros filhos, digamos assim, de Geia. Então, seus primeiros filhos, né, na forma semi-humana, foram os hecatônquiros, tá? Foi Briareu, Giges e Coto. Quem eram os hecatônquiros? Essa aqui foi a melhor imagem que eu consegui encontrar. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver um monte de imagem de hecatônquiro e tal, mas eu não consegui encontrar nenhuma representação grega mesmo de um hecatônquiro. Hecatônquiro é isso aqui, é uma criatura que tinha 100 braços e acho que 50 cabeças, era uma criatura extremamente potente, um monstro, vamos dizer assim, né? Então foram os primeiros filhos de Geia, né? Foram os hecatônquiros. E aí, bom, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso daí, né? Até lá no próprio livro do Graves ele dá uma explicação do que seriam esses hecatônquiros, né? Mas seriam essas primeiras criaturas. Então a primeira coisa que vai nascer são essas criaturas com mais de 100 braços, com acho que mais de 50 cabeças, coisa assim, que eram extremamente fortes, extremamente violentas, extremamente poderosas, que era o Briareu, o Giges e o Coto. Tá? Em seguida surgiram os 3 violentos cíclopes, ferreiros e construtores das mulheres gigantes. Primeiro da Trácia, depois de Creta e da Lícia, cujos filhos foram encontrados por Odisseu, né, ou Ulisses, lá entre os romanos, na Sicília. Seus nomes eram Brontes, Estérope e Argés, né, ou Argés. E seus fantasmas passaram a morar na caverna do vulcão Etna desde que Apolo os matou, vingando-se da morte de Asclépio. Bom, rapidinho, falar algumas coisinhas aqui sobre isso, né? Então, veja, aqui as primeiras, mas o que era isso e tal? Achei legal ali que o Graves dá uma explicação para os hecatônquiros, do que seriam os hecatônquiros, né? Tem 2 explicações possíveis, que seriam as primeiras em relação às sacerdotisas da deusa, que algumas tradições lá, não vou lembrar agora quais são os povos, tá? De novo, gente, pega lá no livro e lê, no texto e lê, que seriam um grupo de sacerdotisas que fariam culto à deusa no número de 50 sacerdotisas. Então, essas 50 sacerdotisas dariam aí, né, um corpo, né, de 100 braços e 50 cabeças. Então seria uma referência a essas sacerdotisas que fariam esses cultos primordiais aí da deusa. Ou então da figura da da formação militar de 100 homens, né? Que seria muito próximo aí à formação romana da centúria, né? Que aí, claro, aí teriam 200 braços, né? Mas que seria a formação de 100 pessoas que formariam então uma formação militar para combate. Né? Então seria como se fosse assim, agrupamentos, né? Formações militares de 100, dividiria as tropas. Nessa época não era tropa, né? Eram as hordas, dividiriam em grupos de 100 para poder ir para a guerra, para poder ir para o combate, e essas hordas divididas em 100, muito tempo depois seriam então representadas como esses hecatônquiros, né? Que seriam
criaturas monstruosas, com muitos braços, com muitas cabeças, fortes, poderosas, enfim. Imagina, né? Uma tropa militar, é óbvio que isso vai ser destruidor, né? Você tem lá de um lado um bando de gente vivendo em bandos, vamos dizer assim, e de repente você tem lá um grupo que acaba já se organizando militarmente, fazendo uma estrutura militar, fazendo como se fosse, né, uma infantaria, como se fosse uma primeira formação militar mesmo. É óbvio que num combate ele tem vantagem. Então os povos que sobreviveram, né, vão recordar disso, vão lembrar disso como sendo um monstro de muitos braços, né? Só você imaginar a formação romana, né, quando eles se unificavam lá nos escudos, faziam lá aquele testudo, acho que era o nome que era dado, né, que se fechavam lá naqueles escudos e as lanças para fora, ninguém conseguia penetrar aquilo, enfim, né? Muito tempo depois isso vai ser referido como sendo um monstro com muitos braços, né? A explicação tem um certo sentido. E quanto aos cíclopes, né? Os cíclopes, eles basicamente estão muito associados, aí também é legal como eles falam, o Graves fala ali no texto, né, aos primeiros ferreiros, né, aos primeiros domadores do fogo, né? E que, porque quem teria um olho só, né, seria uma tradução que os próprios ferreiros seriam tatuados com a Cíclade. Cíclade seria o círculo, né? Referente ao fato de que o ferreiro, ele, para fazer coisas redondas, tipo, como por exemplo capacetes, né? E lembrando que hoje a gente acha ferreiro, mas nessa época dominar o metal, lembra, a gente está falando ainda de era do bronze, ou até antes da era do bronze, um homem, um indivíduo que dominasse a tecnologia de derreter o metal para produzir uma arma, produzir uma faca. A gente está falando ainda de pedra lascada, vamos dizer assim. Agora o cara começa a fazer uma forja, né? E esse cara é quase um deus, né? É um mágico. Como é que o cara pega um monte de minério e transforma numa lâmina, num capacete, numa couraça? Esse cara ele tem um poder, ele tem um conhecimento que a gente tem que respeitar. Então o ferreiro basicamente utilizava o círculo, né, para começar, a partir de um disco plano, para começar a fazer um capacete, por exemplo, né, ou uma cuia, ou alguma coisa assim. Então o círculo sempre foi muito associado à figura do ferreiro. E aí por isso eles eram tatuados com círculos na testa, né? Então por isso você faria essa alusão ao olho, né? A ter um único olho. Ou também ao fato de que alguns, isso também foi comum durante muito tempo, dos ferreiros cobrirem um olho com um pano, né? Porque trabalhando com a forja existe o risco real de você acabar cegando, né? Porque lá o malho sai aquelas fragmentos de metal, fragmentos do carvão, e pode atingir o olho e a pessoa ficar cega. Então para evitar isso, eles tampariam um olho e trabalhariam com um olho só para evitar de correr o risco de ficar cego de vez, né? Ou já perdeu uma visão e só estava com a outra, enfim, né? Aí por isso que seria a tradição, né, que se fala de que os cíclopes teriam um olho só. Mas, e aqui, né, só para constar, só para ilustrar, aqui seria uma figura de Odisseu com um filho, né, Polifermo, que seria um cíclope, filho desses 3 cíclopes iniciais aí. Eu esqueci de falar, porque então, como os cíclopes também estão muito associados ao ferreiro, né, à metalurgia, à forja, eles vão ser muito associados também aos vulcões. Então, quando um grego via lá um vulcão entrando em erupção, eram os cíclopes que estavam lá pé da vida, vamos dizer assim, né? E a lava, aquilo lá tudo era resultado do trabalho das forjas dos cíclopes, né? E aqui é uma representação de Odisseu, né? Furando o olho. A gente não vai. Você deve conhecer um pouco da história, né? Do Odisseu quando ele fura o olho de Polifermo, né? E foge lá da ilha, tá? Aqui tem uma outra estátua. Essa estátua é muito. Eu vi essa estátua aqui, isso aqui é enorme, tá? É enorme. Esses homens aqui são maiores do que a representação, do que o tamanho original mesmo, tá? Então isso aqui é muito grande. E também representa a cena de quando os gregos, aqui no caso conduzidos por Odisseu, o Polifermo está dormindo bêbado, né? Porque vocês lembram que o Odisseu enganou o Polifermo, o cíclope, né? Ofereceu para ele vinho, os cíclopes não conheciam os vinhos, aí ele bebe, enfim, cai lá meio bêbado, e é nesse momento que o Odisseu fura o olho do cíclope para poder escapar lá da caverna que ele estava lá e tal. Eu não vou entrar no mito de Odisseu, porque senão já viu, né? Então quem tiver curiosidade, procura na internet, vocês vão ver a história. Mas então aqui é só uma
curiosidade está como representação. E aqui uma curiosidade também, só para título de ilustração, de que os cíclopes eles realmente existiram, né? E por isso tem até restos aí mortais deles, como vocês podem ver. Isso aqui eu tô brincando, tá, gente? Mas é só para uma... Brincando não, né? É só para uma explicação de por que também algumas pessoas colocam de por que os gregos acreditavam na figura de um gigante com um olho no meio da testa, porque principalmente, se eu não me engano, na ilha de Creta, tá? Se eu não me engano, existem fósseis e restos de... Não são mamutes, mas é um tipo de mamute. Eu vi uma vez, é um tipo de um mamute menorzinho, quase como um elefante. E o crânio do elefante, ou do mamute, é esse aqui, ó, como você pode ver. Esse aqui é um crânio, se eu não me engano, de um elefante, tá? Não é de mamute. Aqui você pode ver os dentes do elefante tá aqui estão as presas. E esse buraco aqui no meio da testa é onde sai a tromba, né? Os olhos do elefante ficam aqui do lado, ó. Eles ficam aqui. Mas aí muitas pessoas acreditam que o mito dos cíclopes nasceu porque esses primeiros povos gregos em algum momento esbarraram com um crânio desse aqui lá, que é um fóssil, né, de um mamute, de um elefante, e não viam as órbitas, não sabiam que animal era esse animal não existia mais, não viam as órbitas dos olhos, a única órbita que viam é isso aqui na frente, e eles achavam que esse buraco aqui era o buraco do olho, mas na verdade é o buraco da tromba do elefante, né? E aí daí surgiu o mito do cíclope. É uma explicação também. Eu não acredito muito nisso, tá? Pelo seguinte, porque como vocês viram ali, as regiões ali especialmente de Creta, tudo mais, não é muito longe da África, né? E na África tem elefante, entendeu? Então, assim, por mais que tudo bem, a gente tá falando de povos do Neolítico, tal, esse pessoal não tinha barco ainda, não viajavam até a África, tá tudo certo, né? Vamos dizer assim, tá bom. Mas depois de um certo momento, o pessoal viajou, né? Então o pessoal via esses crânios, se essa é a explicação, via esses crânios também lá e via que isso era de um animal, não era de um ser mítico e tal. Mas, enfim, só para título de curiosidade, tá aí, né? Bom, gente, 46 minutos, vamos lá. Então, seguindo lá no texto, né, vamos ver 2 mitos da criação filosóficos. Então, aqui agora a gente já está indo para um avanço mais temporal, né? Aqui a gente já não está mais falando do período da Era do Bronze. Aqui a gente já está falando aqui de um período já aí, né? Século VII, século IV, século V antes de Cristo. Já é bem mais contemporâneo, bem mais atual. Por isso que vocês vão ver que eu nem vou explicar muito aqui, porque, enfim, são só 2 concepções que são mitos que eram narrados, que eram falados na época dos filósofos. Então aqui, ó, reza a lenda que primeiro foi a escuridão, a gente já viu, né? Da escuridão surgiu o caos, a gente já viu. Da união entre a escuridão e o caos surgiu a noite, o dia, Érebo e o ar. Da união da noite e Érebo surgiram o destino, a velhice, a morte, o assassinato, a moderação, o sono, os sonhos, a discórdia, a miséria, a aflição, nêmesis, a alegria, a amizade, a misericórdia, as 3 parcas e as 3 Hespérides. Eu não vou explicar quem são as parcas, quem são as Hespérides, tá? Por hora a gente deixa passar até por causa do tempo, tá? Mas da união entre a noite e o Érebo surgiram essas entidades, vamos dizer assim. Da união do ar e do dia surgiram a Mãe Terra e o céu e o mar. Da união do ar e a Mãe Terra surgiram o terror, o ofício, a raiva, a luta, as mentiras, os juramentos, a vingança, a intemperância, a altercação, o pacto, o esquecimento, o medo, o orgulho, a batalha e também o oceano. Metis e os outros titãs. O Oceano era um titã, Metis era uma titã, né, e os outros titãs. O Tártaro e as 3 Eríneas, ou Fúrios. Depois a gente vai falar delas, tá? Não vou também falar aqui agora. Da união da Terra e o Tártaro surgiram os gigantes. Vejam, gente, aqui, eu não vou nem me prender muito aqui, porque aqui já é, digamos assim, uma concepção filosófica, eu não vou nem entrar aqui, porque eu prefiro ficar lá na concepção mais mítica mesmo, tá? Mas aqui é só para vocês começarem a entenderem como, primeiro, é um pouco sem graça, né? Isso nasceu aqui, nasceu aqui, nasceu aqui. É quase como se fosse um decoreba, né? Vamos dizer assim. E é muito racional. Já começa a ser meio racional, tá? Lembrando que na mitologia grega, e também mesmo depois aqui no período filosófico grego, tá? Que também não foi de uma hora para outra, né? São 5, 6 séculos aí, né? O desenvolvimento da filosofia. Todas as emoções, os sentimentos, as paixões humanas, todas foram sendo buscados por uma razão. De onde que veio? Então, de onde é que veio a miséria? De onde é que veio a discórdia? De onde é que veio o sono? De onde é que veio os sonhos? Os próprios filósofos começaram a buscar uma resposta racional para isso. Mas é claro que, né, a gente está falando aqui do século V a.C., século IV a.C., século VI a.C. O grau de racionalismo deles a gente não vai querer exigir que fosse como os nossos atuais hoje. Então,
os próprios sentimentos, emoções, né, tudo mais, eles começam a buscar explicações míticas para dizer assim, olha, isso que eu sinto, isso que eu tenho, isso que eu manifesto também vem de algum lugar, surge de algum lugar, não é simplesmente uma coisa que está aí. Eu tenho que conseguir compreender por que esse sentimento, essa emoção, né, surgem. E aí eles começam a fazer essa primeira junção aí, né, com as divindades e já com um pensamento racional, tá? Mas aqui é só mesmo para ilustrar, digamos assim, para mostrar como que diversas coisas que nós vamos ter hoje, até na nossa própria língua, né, na nossa própria estrutura linguística, na nossa própria estrutura semântica, como sentimentos, emoções, desejos, vão ser remetidos a figuras míticas primevas, né, vindas desse período aqui lá da Grécia, tá? Então vamos lá. Da união do mar e dos rios surgiram as Nereidas, mas até então não havia mortais. De maneira que, com o consentimento da deusa Atena, Prometeu, que era um titã, filho de Iápeto, formou-os à semelhança dos deuses, utilizando-se do barro e a água do Panopeus, na Fócida. Fócida era uma região, onde hoje é a Turquia, e Atena insuflou a vida neles. Vejam, depois até vou falar um pouquinho aqui, mas só vou ilustrar também um pouco do que o Graves falou, que isso aqui é muito parecido com o mito cristão, né? E a gente vai ver depois sobre a criação dos homens e a figura do Prometeu na criação dos homens. Mas a ideia de que a gente foi criado do barro. E aí é interessante que ele vai falar ali, né, que isso remete a uma divindade babilônica chamada Aruru, né, o Ururu, uma deusa Aruru, que ela teria criado na mitologia babilônica, ela teria criado os homens de tabletes de argila, né? Ok, e aí vai fazer uma alusão de como esses mitos babilônicos vão acabar surgindo, até mesmo aí sendo levados até a Grécia, e também entre os judeus, né, que depois nos judeus vai ter a ideia de que Deus cria o homem do barro, né, cria o primeiro homem chamado Adão. Lembrando que os judeus foram escravos na Babilônia. Então, durante esse período que eles foram escravos na Babilônia, muitas das divindades babilônicas acabaram sendo assimiladas por esse primeiro proto-povo hebreu, né, que nessa época era escravo. Então, daí que a gente começa a ver as semelhanças, e aí, inclusive, até fazer um gancho aqui, como se a gente a gente vai ver que todos os mitos, eles meio que vão... Você vai encontrar uma base lá na Suméria, lá na Mesopotâmia, né, onde muitas coisas que a gente chega até nós lá, nós até hoje a gente vai encontrar lá, tá? Só curiosidade. Então aí, dando uma outra versão dos filósofos, né? Contam ainda que o Deus de todas as coisas, eu quero só chamar a atenção disso aqui, tá? O Deus de todas as coisas. Depois eu vou falar um pouquinho disso aqui. Que Deus é esse, né? Vamos lá. Não importa quem tenha sido, não importa quem tenha sido esse Deus, alguns o chamam de natureza, surgiu subitamente no meio do caos e separou a terra dos céus, a água da terra, o ar de cima e o ar de baixo. Após desencadear os elementos, colocou-os na devida ordem, assim como podem ser encontrados agora. Ele dividiu a terra em zonas, algumas muito quentes, outras muito frias, outras temperadas, modelou-a em planícies, montanhas e revestiu de plantas rasteiras e árvores. Acima dela fixou o firmamento giratório enfeitado de estrelas e estabeleceu as estações para os 4 ventos. Povoou as águas com peixes e terra com animais, os céus com o sol e a lua e os 5 planetas. Finalmente fez o homem, único entre os animais que ergue o rosto para o céu e observa o sol, a lua e as estrelas, a não ser que seja de fato verdade que Prometeu, filho de Iápeto, tenha feito o corpo do homem com base na água e no barro, e que a alma tenha sido fornecida por certos elementos divinos errantes sobreviventes na primeira criação. 2 coisas que eu quero chamar a atenção aqui desse mito, que é um mito vindo dos filósofos, né? Primeiro, a ideia de que um Deus se criou todas as coisas, que não importa quem é esse Deus, né? Veja, já começa a questão da racionalidade. Eu nem sei que Deus é, um Deus qualquer, né? Não vou nem muito preocupar muito com o Deus X ou Deus Y, é um Deus qualquer. Muito mais tarde isso vai entrar na figura de que a gente também não vai ver na disciplina, mas é chamado de uma divindade que cuida da terra, chamada Demiurgo, que depois os próprios gregos também vão cultuar esse deus, esse ser, vamos dizer assim. Mas a ideia de que existia um Deus que criou tudo e que a gente não sabe quem é, que também não importa muito, remete um pouco do que eu falei para vocês num vídeo anterior,
tá? De que, numa aula anterior aí, de que os gregos, eles tinham tanto medo de ofender os deuses, ou de não, né, de esquecer algum deus, que eles tinham, inclusive, em muitos templos, né, altares para o Deus desconhecido. Né? Quem é esse Deus desconhecido? É o Deus que eu não sei quem é ainda, que eu não conheço, mas ele existe aí, né? Então, para não ofender ele, eu já de antemão já faço uma oferenda para esse Deus desconhecido. Que é isso aqui, ó. Eu não sei o nome, eu não sei como é que ele é invisível, mas ele cria tudo. Ah, tá, beleza. Por isso que, foi até que eu coloquei para vocês, né, que no outro vídeo lá, que quando eu estive na Grécia, a guia lá explicou pra gente, por isso que o cristianismo entrou tão fácil na Grécia. Porque quando Paulo, né, principalmente os primeiros cristãos chegaram para pregar o cristianismo na Grécia, eles falaram, olha, o Deus verdadeiro é um Deus que não tem cara, que não tem nome, é invisível e tal. Os gregos aceitaram de boa. Por quê? Porque eles já tinham o hábito de cultuar essa divindade que criou tudo e que não sei quem é. Entendeu? Então, achei curioso essa semelhança aqui. Tá? E outra coisa que também chama atenção aqui, ó, que aqui no finalzinho ele fala assim, ó, então foi assim que os homens surgiram. Né? Então, primeira coisa, não existia na mitologia, na cultura grega, um consenso sobre como que os homens surgiram. Inclusive, esse foi um dos elementos que favoreceu o surgimento da filosofia. Porque, como não existia um certo consenso, como que os homens surgiram? Uns diziam que veio de Prometeu, outros diziam que veio de Zeus, outros diziam que os homens já existiam. E não é como na mitologia hebraica, que está lá, pá, foi Jeová. Tava lá o espírito das águas, lá, no dado momento ele olhou e fez um barro, pum, criou o homem, tá ali. Foi assim, né? Nos gregos tinha tantos mitos, tantas explicações, e nenhuma delas era tipo assim a oficial. E ficava muito essa coisa, da onde que a gente veio? E foi inclusive esse tipo de questionamento, ficasse pensando da onde que a gente veio, já que nenhum mito efetivamente explica, né? Ou explica 100%, ou era aceito por toda a comunidade, digamos, por todas as comunidades, cidades e estados que existiam, que se começa a questionar de onde é que eu vim. Né? E quando se começa a questionar de onde é que eu vim, você dá um passinho para entrar na racionalidade, que é, né, de onde é que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou. Né? Coisas que a religião responde, mas a filosofia está até hoje tentando. Mas foi aí que, digamos assim, de certo modo, começa a filosofia. Né? Então veja que eles dão essa explicação de como que os homens surgiram, mas dizem, a não ser que tenha sido Prometeu. Entendeu? A não ser que tenha sido aquele outro mito lá, entendeu? Ou talvez não tenha sido nenhum deus, ou talvez, né? E aí começa a vir o Demócrito, aquele pessoal todo lá que vai ter explicações não religiosas, né, para explicar o surgimento do homem, que aí nasce a filosofia. Bom, vamos lá, 56 minutos. Eu pensei que ia ser só meia hora. Bom, a castração de Urano. Aí já entra mais na mitologia que a gente já conhece, né, mais especificamente, aí, saindo um pouco dessa explicação dos filósofos e um pouco daquilo que vocês viram lá no vídeo, no comecinho desse vídeo aqui, né. Então vamos lá, o que aconteceu com o Urano? Né? Urano que tinha, lembrando, ele tinha sido... nasceu de Geia, né? A Geia ela gera Urano automaticamente, Urano faz cair uma chuva sobre Geia, e aí nascem os primeiros filhos, onde os primeiros são os hecatônquiros, depois os cíclopes e os titãs, né? Tudo mais. Então vamos lá, na verdade os titãs é agora, né? Então Urano gerou os titãs com a mãe Terra, e depois de haver atirado seus filhos rebeldes, os cíclopes, no Tártaro, um lugar sombrio, no submundo, no mundo subterrâneo, que fica tão distante da Terra quanto a Terra do céu, né? Uma bigorna levaria 9 dias caindo até atingir o fundo do Tártaro. Tá? Não é da Terra até o Tártaro, não. Se você jogar uma bigorna no Tártaro, até atingir o fundo do Tártaro era 9 dias caindo, tanto porque era muito profundo mesmo. Né? Por vingança, a Mãe Terra persuadiu os titãs a atacar o pai, e foi o que fizeram, liderados por Cronos, né, entre os romanos chamado Saturno. O caçula dentre os 7 titãs, tá? Que ela armou com uma foice de pedra. Eles surpreenderam Urano durante o sono, e foi com a foice de pedra que o implacável Cronos castrou o pai, né, castrou Urano, apanhando seus testículos com a mão esquerda, que desde então, né, é a mão de mau agouro, né, o lado esquerdo, o lado sinistro, né, sinistro, o lado esquerdo, né. Por isso que o canhoto, né, era mal visto, né, antigamente, né, porque o lado esquerdo é estranho, né. E os atirando depois junto com a foice ao mar, perto do cabo de Drépano. Né? Aqui uma ilustração, tá? Também não consegui encontrar nada grego, mas seria uma ilustração de Cronos aqui então ceifando
os testículos, né, castrando o pai com uma foice de pedra, que teria sido dada pela própria mãe, né, Geia. Né? Aqui nesse mito ele não fala isso, mas só complementando um pouquinho, diz também outras tradições que Urano, temendo que um filho se voltasse contra ele, né, então o que ele faz? E aí ou melhor, houve uma profecia, uma coisa assim, de que um filho se voltaria contra ele. Então, de novo, ó, lá no comecinho da origem de tudo, o pai, né, veja que aqui nós já estamos falando de uma divindade masculina, o pai temendo ser destronado pelo filho, né, e por isso existe um conflito aí entre pai e filho, né, que muitos séculos depois o nosso amigo Freud vai explicar lá no mito de Édipo, junto com o mito de Édipo, né? O medo da castração. Só que no caso aqui, quem foi castrado foi o pai, né? E aí deixa para vocês estudarem psicanálise depois para entender o que é isso. Mas lá no começo tá lá, então Urano, com medo disso, e ele olha para os filhos dele e ele basicamente ele olha e diz assim, quem que poderia me destronar, acabar comigo? E aí ele vai temer os hecatônquiros. Por que os hecatônquiros? Porque eles eram criaturas monstruosas, poderosíssimas, né? E os cíclopes, né? Então diz que Urano ele então tranca os cíclopes e os hecatônquiros no Tártaro, mas ele tinha tanto medo dos hecatônquiros que ele acorrenta eles no Tártaro, né? Com medo de que eles efetivamente pudessem sair de lá e se revoltar e tal. Só que os hecatônquiros eram criaturas monstruosas, poderosíssimas, então eles tentavam sair, né, tentavam arrebentar as correntes, tentavam se arrebentar, e eles estavam no profundo do Tártaro, ou seja, no ventre profundo de Geia. E quando eles tentavam lá fazer isso, né, se libertar, isso causava dores horríveis, né, em Geia. Porque Geia é quem? A Mãe Terra. E aí, inclusive, causava muitos estrondos. Né? E o que são esses estrondos? Os terremotos. Né? Então, os hecatônquiros também são explicações antigas que os gregos davam para os terremotos, né? E a gente vai ver depois que os hecatônquiros vão sair, mas depois eles voltam. Até hoje eles estão lá no Tártaro, né? Por isso que volta e meia, quando dá um tremor de terra, são os hecatônquiros lá balançando o Tártaro, né? Bom, eu poderia falar umas coisas aqui, mas uma hora já divide, gente. Não quero alongar muito, então vamos lá, tá? Bom, gotas de sangue, porém, escorreram do ferimento, né? Quando Cronos castra Urano. E o testículo deles o testículo cai no mar, tá? Mas gotas de sangue caíram sobre a Mãe Terra, de maneira que ela deu à luz as 3 Eríneas, as fúrias que punem os crimes de parricídio e perjúrio. O nome delas são Alecto, Tisífone e Megera. As ninfas dos freixos, chamadas Melíades, também surgiram do sangue de Urano. Eu quero chamar um pouquinho a atenção rapidinho, tá? Até pelo tempo, das fúrias. Quem são as fúrias, né? Ou as Eríneas? Então, essa representação aqui, ó. São 3 divindades antiquíssimas. Eu quero chamar a atenção delas, porque a gente vai ver, elas vão ser cruciais depois, lá, quando a gente for falar sobre a maldição dos Labidácidas, tá? A maldição dos Labidácidas, não, desculpa, dos Atridas, né? Com a mito de Orestes, tá? Por isso que eu quero chamar um pouquinho aqui a atenção das Eríneas. Elas são divindades antiquíssimas, terríveis, tá? E que elas são vingativas, elas são vingatórias, elas são as divindades do sangue, literalmente, né? Do sangue do pai que caiu sobre a terra, né? Das 3 gotas de sangue do testículo castrado de Urano cai sobre a terra, brotam essas divindades da vingança, que vingam sobretudo o que? Vingam o atentado contra o pai, né? O pai, no caso Urano, né? Vingam crimes de sangue, o parricídio, mas também o matricídio, que a gente vai ver depois lá no caso de Orestes, né? Então, quero chamar a atenção disso, tá? Que são divindades antigas, eram monstruosas. Elas tinham, aqui não dá pra ver, né? Mas tipo, elas teriam algumas versões que elas teriam um rosto de cachorro, em vez de cabelos, elas teriam serpentes, e elas perseguiriam as pessoas que cometeriam crimes como parricídio, né, ou crimes de injúria com serpentes, açoites e tochas, né, até a pessoa efetivamente ficar louca ou se matar. Mas uma coisa que eu também acho interessante, eu queria chamar a atenção aqui, rapidinho, tá? No mito no livro do Graves, quem vai falar assim, as Eríneas também elas podem ter sido representações de divindades ou de sacerdotisas, melhor dizendo, da deusa, que nesse período, um período muito antigo, elas eram responsáveis por matar o rei, né? Ou seja, por
matar o pai, né? Só para vocês compreenderem, lá num dado momento, e aqui nesse livro o Graves vai abordar isso em vários aspectos, vários momentos do livro, ele vai colocar isso, que no início, né, lembra que as divindades, as deusas eram mulheres, não se entendia, não se compreendia que a concepção, né, o nascimento tinha relação com a sexualidade, né, então por isso que as mulheres eram vistas como seres mágicos, como seres divinos, que de uma hora para outra inchavam e brotavam e nascia alguém, né? Mas com o tempo foi sendo percebida a associação entre o homem e a fecundidade, né, e o homem e o nascimento, né, de novas pessoas, novos seres, né? Então o homem começou a ser utilizado como peça principal nisso. Então começou a surgir a figura dos reis, né? Mas que reis? São os reis acasaladores, muito próximo, inclusive pode até ser curioso, engraçado, mas assim, com povos que eram começaram a fazer criação de abelhas, né, domesticar abelhas, e eles perceberam que as abelhas, né, ela tem a rainha e o zangão, mas o zangão ele não é efetivamente dentro ele não fica na colmeia, né? Então qual é a função do zangão? A função do zangão é única só: copular com a rainha, fertilizar a rainha, e depois ele morre. Depois ele é inclusive expulso da colmeia. Então o que se começou a fazer foi isso, né? Existia a rainha, as sociedades eram matriarcais, se escolhia um rei, né? Se escolhia um homem, um viril, muito forte, poderoso, para fecundar essa rainha, né? Então ele teria lá uma noite de núpcias, vamos dizer assim, onde ele fecundaria essa rainha, e no dia seguinte ele seria morto, né? Morto e devorado ali, comido pela tribo, pelo que fosse. Então isso acontecia uma vez por ano, que seria para fecundar a rainha, para efetivamente ter um ano de fartura, ter um ano de sucesso na agricultura e tudo mais, né? E com o tempo, né, isso foi se espaçando. Então, né, antes era uma, tipo assim, fecundou na noite, no dia seguinte o cara era morto, né? Depois isso vai sendo espaçado e tal, até que chega num ponto que é esse aqui, que é, digamos, nesse momento aqui das Erinias, onde seria no final de um ano. Então o rei, ele ficaria com a rainha, então a rainha, ela teria um novo rei a cada ano. Então no final de um ano, aí seria os ciclos, as festas de solstício, agora eu não lembro das colheitas, lá, quando o sol chegava, num dado momento do ano, esse rei seria morto, sacrificado, para efetivamente enfim, vir um novo rei, né? Um novo homem era escolhido para fecundar a rainha por mais um ano e tudo mais, e aí vai. Então, literalmente, nesses primeiros cultos mais primitivos, se matava o cara, né? Se matava a mãe não, a mulher não, a sociedade era matriarcal, e matavam, comiam, matavam e tudo mais, né? Ofereciam aos deuses e tudo mais assim. E com o tempo isso vai sendo espaçado, depois isso vai sendo substituído, a gente vai ver ali, né? Com o tempo o rei ele começa a dizer, por que eu tenho que morrer, né? Aí é nesse momento que ele começa a matar outras pessoas no lugar, começa a colocar meninos ao invés do rei. Então o rei em si está ali, mas morre um rei simbólico, então escolhi um rapazinho jovem para morrer no lugar do rei, e depois isso vai sendo substituído por animais, por touros, carneiros e por aí vai, né? Mas nesse momento, então, aqui, essas Eríneas seriam as sacerdotisas que fariam essa morte desse rei uma vez por ano, né? Então, e elas eram vingativas, elas tinham essa característica de, imagina, você temia qualquer um que fosse escolhido aí para ser rei, tu sabe qual é o teu fim, né? Então, enfim, né? Seria mais ou menos nesse sentido que também haveria surgido essa representação das Eríneas, que seriam essas sacerdotisas iniciais aí, que fariam essa morte ritualística, e elas usariam máscaras, né, as máscaras das górgonas, né, das medusas, medusa era uma górgona, né, para inclusive assustar e afastar as pessoas quando elas iam efetivamente realizar aí essa cerimônia, tá? Só para título de complementação do que está lá no texto, tá? Então, os titãs então liberaram os cíclopes, né, do Tártaro, e otorgaram a soberania da Terra a Cronos, né? Então, já que Cronos tinha castrado o pai, então agora ele passa a ser o senhor de tudo, a primeira geração dos deuses, né, os titãs aqui, Cronos, e aí eles liberam os cíclopes e passam a ter o primeiro reinado, né? Entretanto, pouco tempo depois de assumir o comando, o supremo Cronos confinou de novo os cíclopes no Tártaro, junto com os hecatônquiros, e tomando sua irmã Réia, Cibele entre os romanos, como esposa, governou a Élide.
próprio Cronos também ele temia ser destronado, né? De novo, o pai temendo o filho, né? Ele temia ser destronado pelos Hecatônquidos principalmente, então ele de novo tranca eles lá no Tártaro, tá bom? Então, gente, deu 1 hora e 10 minutos, bastante tempo, desculpa aí, né? Mas enfim, é isso. Então, por hora, a gente para por aqui. Eu vejo vocês, então, no segundo vídeo. A gente continua aí, então, com o texto. E aí, dúvidas que vocês tenham, alguma coisa assim, anotem que aí, quando a gente tiver o nosso encontro síncrono, a gente tira, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, bons estudos, até o próximo vídeo, até mais e tchau!